A urbanização é basicamente o aumento da população que vai morar nas cidades, motivado principalmente pelo êxodo rural. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e hoje a gente vai estudar sítio urbano para explicar Porto Alegre. Aqui em Red Dead Redemption 2, nós estamos em Saint-Denis. E Saint-Denis é muito semelhante à capital gaúcha. Como assim? Como que a gente pode imaginar essa situação? Uma cidade de um game que representa os Estados Unidos e aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, tem uma cidade, Porto Alegre, que é muito semelhante a ela. Para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que observar alguns importantes fatos. E o primeiro deles é basicamente ver o mapa e chegar a essa conclusão. Bora ver o mapa então aqui do game, que é um mapa espetacular. Se vocês olharem, tá? Nós estamos neste ponto, chegando em Porto Alegre. Essa parte do game é a junção, basicamente, de rios. O que isso tem a ver com Porto Alegre? Se a gente for pensar na bacia hidrográfica onde está Porto Alegre, que é a bacia hidrográfica do Guaíba, a gente imagina já o Guaíba, que não é o Guaíba, obviamente, a gente vai usar como exemplo. A gente sabe que a água que chega ao Guaíba, ela vem principalmente do rio Jacuí. Só que o rio Jacuí, ele acaba recebendo água de inúmeros afluentes, como o Taquari, como o Rio Pardo, mas principalmente ali perto de Porto Alegre, literalmente nos limites, vão chegar, por exemplo, ali em Canoas, o Rio dos Sinos, perto da Arena do Grêmio, junto à Arena do Grêmio, literalmente chega o Rio Gravataí e o Rio Caim. Ou seja, são vários rios que vão desaguar no Rio Jacuí e vão levar a água, então, juntas, né, no caso, para o Lago Guaíba, que seria, no caso aqui, este rio. O que nós vamos ter? Aí que está a análise, o estudo. A água, ela chega, pelo Jacuí principalmente, e quando o Jacuí ele vai chegar no Guaíba, ele vai formar o que tem aqui, basicamente, em Saint-Denis. Tem lá em Porto Alegre. Isso aqui que vocês estão vendo. O que está sendo formado aqui? Um delta, que na realidade a gente chamaria de delta do Jacuí. Quando é que isso se forma? Quando isso vem para a geografia? O delta é uma forma, é um tipo de foz, onde o rio ele se divide em vários canais, em vários ramos, e entre esses canais, entre esses ramos, se formam ilhas. E essas ilhas, então, acabam formando um arquipélago neste delta, que é o delta. O delta ele é uma foz desse jeito, ok? E lá em Porto Alegre, no Jacuí, nós temos, no delta do Jacuí, várias e várias ilhas, como vocês podem observar. Pois bem, outra coisa interessante que a gente já vai ver aqui com o Arthur. Porto Alegre nasce e cresce às margens do Guaíba. Saint-Denis está às margens do rio, de um rio aqui no game. Em Porto Alegre, nós temos o cais do porto, ou seja, tem porto ali, não é muito usado, como a gente pensa um porto de águas oceânicas, mas a gente tem aqui e nós também temos. Vamos verificar, vamos vir com o Arthur por aqui para a gente também estudar um pouco a parte urbana aqui de Saint-Denis e ver o que a gente tem aí de semelhança com Porto Alegre. Seguindo então a vida aqui, a jornada com o Arthur, vocês vão perceber logo de cara. Porto Alegre está, assim como os municípios vizinhos, Canoas, por exemplo, em áreas próximas aos rios.
são áreas sedimentares. Então a ocupação humana avançou nessas áreas, como vocês podem ver aí. Quando a gente fala em sítio urbano, a gente está falando do local onde a cidade está assentada, o relevo. E nessa parte aqui de Saint-Denis é um relevo muito plano, que é muito semelhante ao relevo de Porto Alegre, próximo ao Guaíba. Então, quando a gente anda por essa cidade, a gente vê essa semelhança. Questão arquitetônica, questão de prédios. Se a gente for para o centro de Porto Alegre, que é muito perto do Guaíba, até hoje nós vamos ter prédios históricos, prédios bastante antigos, muitos bem abandonados, bem jogados, escanteados, deixados de lado, que estão se degradando com o tempo. Outra coisa que se tem às margens lá do Guaíba, a antiga usina do gasômetro, uma usina lá que tem uma chaminé. É uma questão turística até da cidade de Porto Alegre. E o que nós vamos ter aqui? Novamente, também temos as chaminés. Então, quando a gente diz para vocês que Saint-Denis é muito semelhante à capital gaúcha, é por causa destes detalhes, dessas características. A gente pode ver o que é uma cidade que está no relevo plano, assim como Saint-Denis, às margens de um rio, às margens da questão de um delta, a foz de um rio, que vai receber a água de vários outros rios, e quando ele for entrar no outro rio, que seria no caso ali o Guaíba, na vida real, vai formar várias ilhas. É o que a gente encontra aqui em Saint-Denis. A gente encontra uma cidade histórica, se a gente for olhar para Porto Alegre, a questão dos prédios próximos ao Guaíba, a gente vai ver que tem muito prédio antigo, muito semelhante aqui a Saint-Denis. A gente vê as chaminés, a gente pode fazer uma alusão à questão da usina do gasômetro e também, por fim, para a gente analisar, tem a questão do cais do Porto lá em Porto Alegre. Nós temos porto aqui em Saint-Denis, ou seja, Porto Alegre, assim como Saint-Denis, cresce às margens de um rio, bota a sua indústria ali perto, o seu relevo é plano perto desse rio, num dos limites, quando a gente olha, tem afluentes que vão para esse rio aqui de Saint-Denis, que no caso, na vida real, seria o Guaíba, um rio como o Jacuí, que forma um delta com várias ilhas a partir dos sedimentos que traz, e é o que a gente encontra aqui em Saint-Denis. Então, quando você pensar como é Porto Alegre, para quem não conhece Porto Alegre, como é a característica urbana, a organização, o sítio urbano, Saint-Denis é muito parecido mesmo quando a gente for pensar naquela Porto Alegre, obviamente, do século XIX, que é como é Saint-Denis. Saint-Denis, a gente está aqui no século XIX. Certo, pessoal? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.